Olá, na sequência da leitura do livro História do Mundo dos Anjos, acredito que hoje vai dar para poder encerrar o livro com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governa, nos ilumina. Amém. Então, capítulo 32, o livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Forteia. A criação do homem. Depois veio o momento mais esperado, o momento anunciado tanto tempo antes, a criação do homem. Como isso acontecerá? Perguntávamos nós. Deus gosta de surpreender. Ele gosta que a sua criação avance, não que se baseie em saltos no nada. Ele quer poder intervir milagrosamente sempre que quiser. Lhe compraz atuar através de suas próprias leis. É interessante. Deus saboreia em não alterar o decurso de suas próprias leis. Agindo assim, demonstra mais inteligência, da mesma forma que se superar na criação do homem. Não é demais dizer que Deus pode intervir diretamente sobre suas leis, e de fato faz, mas muito raramente. O Criador concedeu a ele uma aparência humana, portanto, o primeiro homem teve aspecto humano desde o primeiro momento. Muitos de vocês o desenham como um ser intermediário entre o macaco e o gorila, mas não era esse o aspecto que teve. A sua aparência era plenamente humana, inteiramente parecido com vocês, só que belíssimo, pois tinha saído diretamente das mãos de Deus. Em vocês há imperfeições acumuladas por gerações, mas Adão era perfeito. Deus modelou seu corpo e infundiu-lhe a alma. Esse primeiro homem abriu os olhos e encontrou-se no mundo. Sozinho no mundo, a esse primeiro homem, Deus deixou que visse o rosto de seu Pai. Assim como havia feito conosco, também se manifestou a ele. Para Adão, Deus se manifestou como vocês acostumam representar Deus Pai, como um ancião venerável, com barba. Era um pouco mais alto do que Adão e passeava com ele por todo o paraíso. Vejam tamanha bondade de Deus, que não deixa ninguém sozinho. O Criador leva muito em consideração a necessidade de vocês de carinho, a necessidade humana de sentir alguém por perto, de modo visual. Dessa forma, pai e filho passeavam por esse mundo perfeito. Deus ensinava-lhe as coisas, da mesma forma que um pai ensina a seu primogênito. Os coros dos anjos estavam estupefatos diante de tanta generosidade. Deus passeando ao lado de sua criatura. Nós também podíamos falar com ele, mas desde os tempos da nossa aprovação. O tínhamos visto sempre sob a manifestação da sua majestade. Adão o tinha ao lado como a um pai. Deus lhe indicava com a sua própria mão um pequeno inseto que subia numa folha ou uma minhoca que saía de um monte de terra úmida. Explicava-lhe as coisas com uma paciência insuperável. Um ano depois, Deus criou a Eva. Não o fez imediatamente após a criação de Adão, a fim de que este fosse capaz de valorizar ainda mais o dom que seria a presença dela, pois Deus não estava sempre ao lado de Adão. Ao amanhecer e ao entardecer, Deus aparecia a Adão. Aparecia andando com seus pés desnudos sobre a grama dos prados do seu jardim. Adão alegrava-se tanto ao vê-lo, porém, depois de um momento juntos, o pai se despedia e partia andando. Adão conheceu o sabor da solidão. Isso lhe fez amar muito mais a Deus, mas também lhe fez apreciar mais a Eva, quando ela lhe foi apresentada como sua companhia. Eva era muito bela, saída das mãos do Criador. Ambos tinham os olhos azuis como o céu, louros, e a pele era de uma brancura ímpar. A sua raça não era como a dos nórdicos, mas como a de alguns europeus no Mediterrâneo. Imagino que vocês pensam que isso é um estereótipo iconográfico, mas não. Os primeiros pais de vocês eram como anjos com corpo,
transmitiam uma impressão espiritual, um ar de candidez, não conheciam o mal. Nós, anjos, estávamos ao redor deles, comentávamos entre nós, mas não lhe falávamos. Se todos nós tivéssemos tentado lhes falar, teriam escutado uma gritaria de inspirações. Apenas seus 2 anjos da guarda podiam lhes falar. Agora, vocês humanos podem sonhar como deve ser a vida no paraíso. Como seria viver sob as estrelas com temperatura primaveral? Viver comendo dos frutos do campo, andar descalço sobre a grama, sentir a terra úmida sob a planta dos pés sem feri-los, beber diretamente dos arroios, uma vida natural no meio da natureza. Uma vida perfeita num lugar perfeito. Um pomar onde tudo tinha sido disposto por Deus, como deviam ser os pensamentos daqueles ainda não contaminados por outros homens. Já lhes digo que eram pensamentos cândidos, quase infantis. Tudo lhes produzia surpresa. Não havia nada daninho sobre a terra. Os animais eram bons, os frutos das plantas não eram venenosos. Quanto tempo estiveram Adão e Eva sem pecar? 5 meses, 2 semanas e 4 dias. Meio ano de felicidade. Chovia, sim. As gotas de água morna caíam sobre eles. Era uma existência sob o sol, o dia todo sob o céu azul percorrido por nuvens. Depois, com o passar das gerações, viriam vocês, os homens que moram em apartamentos que são como cavernas, seres humanos que moram longe do sol, longe da natureza, homens que desconhecem a natureza e o universo, seres humanos com malícia. Vocês são filhos deles, e pouco se parecem com seus primeiros pais antes de pecarem. Há muito pecado acumulado na história de vocês. São muitas gerações de pecado atrás de pecados. Eles viviam se admirando daquilo que lhes rodeava, explorando novas partes daqueles prados que pareciam um jardim. Quando subiam uma colina e olhavam o que havia detrás, eram os primeiros na história ao ver essa parte do mundo. Em cada área que percorriam, eram eles os primeiros humanos a pisá-la. Tudo era novo, a natureza lhes parecia muito bela. Nós, invisíveis, os olhávamos desde o alto. Às vezes, lhe acompanhávamos, participávamos dos seus jogos e descobertas, mas sempre em silêncio. Éramos como adultos que acompanham as suas crianças. Os humanos eram como se fossem nossos, de nossa família. Eram como anjos encarnados. Certamente, a nossa psicologia, o nosso entendimento, a nossa história tinha sido diferente. De fato, a aparência de um anjo era diferente da do homem, mas eles eram as nossas crianças, apesar de Adão, desde a sua criação, apresentar a idade de 25 anos e Eva de 3 anos menos. Capítulo 33. Satanás infiltrou-se no paraíso. Da mesma forma como tivemos a nossa aprovação, assim também Adão e Eva tiveram a deles. Além de ter uma vida natural, convinha a eles que desenvolvessem uma vida espiritual. Isso implica virtudes, fé e esforço. Dessa forma, depois de 7 meses no paraíso, o Pai guiou-lhes ao centro do jardim. Estando lá, mostrou-lhes a árvore da vida. Por um longo tempo, lhes falou dessa árvore. A árvore da vida oferecia uns frutos que, comidos com amor e devoção a Deus, era como um sacramental. Deus lhes explicou sobre a árvore e seus frutos durante 5 dias. Depois, no 6º dia, lhes levou a outra parte, também próxima ao centro do jardim, mas a quilômetros de distância da primeira árvore. Deus lhes disse de longe que aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, eram 2 árvores reais, não apenas simbólicas. É claro que se vocês desejarem poder pensar que eram apenas símbolos, mas no mundo natural, no mundo de animais, plantas, montanhas e rios, essas 2 árvores foram mais do que uma metáfora. Deus colocou-os à prova, e a prova para esses seres sem malícia era de que evitassem uma determinada árvore. No mundo onde não havia dinheiro, nem luxúria, nem ambição de poder,
nem objetos que excitaram a cobiça, era lógico que a prova fosse algo simples. Não comer de uma árvore que era má, porque sobre ela pendia uma proibição. Oi? A água tá fervendo. Ah, tá, já tô indo lá já. Não apenas não deviam comer sob nenhum conceito os seus frutos malignos, mas, para evitar tentações, não deviam nem tocá-los. De preferência, adverti-los seriamente, nem sequer deveriam se aproximar deles. Não podemos nos sentar diante dela e olhá-la enquanto meditamos? Perguntou Adão. Poderia ser um tema para refletir. Essa árvore é mau, afastem-se. Foram essas as lacônicas palavras de seu pai. Eva tardou quase 40 dias em cair em tentação. O que aconteceu depois é sabido por todos nós. O que nos deixou entristecido foi descobrir, o soubemos depois, que o diabo estava solto pelo mundo. Todos nós nos amontoamos a fazer perguntas a Deus. Fiquem tranquilos, ele nos disse. Vocês já tiveram sua prova. Eles também devem ter a deles. Depois desdobrou a história humana diante de nós. Embora possa parecer sem sentido a vocês, o demônio também tinha sua participação na santificação de vocês. Sem querer, os anjos caídos também eram um instrumento de santificação. A tentação formava parte do modo no qual se santificariam. Deus nos explicou que se tivesse afastado os demônios do mundo material, haveria menos pecados na história da humanidade, mas que, permitindo a sua ação, os atos de virtude seriam mais intensos, inclusive heróicos. Haverá mais pecados, sim, mas a maioria dos pecados será de fraqueza, e os humanos facilmente se arrependerão, enquanto que a tentação os levará a realizar atos de virtude sobre-humanos. Confie em mim, eu sei que assim será. Essas foram as suas últimas palavras. Tivemos plena confiança no que ele nos disse, embora as nossas pobres inteligências, por si próprias, não ficaram completamente tranquilas, mas por Deus, sim, ficamos sossegados. Ele infalivelmente sabia o que era melhor. Aqui entro no último capítulo do livro, né, no capítulo 34. A vida é uma constante luta contra o exército do mal. Vocês já conhecem o restante da história da humanidade. Deus concedeu-nos o privilégio de poder colaborar na santificação de vocês. Damos inspirações, lhes protegemos, afastamos os demônios. Mas se vocês lhes escutam e acolhem as suas palavras, por mais do que nós usemos santas palavras para lhe atormentar, eles ficam ao lado de vocês. Eles resistem ao tormento a fim de causar dano a vocês. Os demônios distribuem-se por toda a terra, por reinos, regiões e cidades. Fazem os seus planos, têm estratégias. Nós também nos distribuímos. Ajudamos vocês muito mais do que vocês supõem. Durante a história de vocês, temos visto todo o bem que têm feito. Temos sido testemunhas daquilo mais nobre de vocês. Também temos estado aí, envergonhados de suas ações, dos seus massacres, das suas opressões. Temos visto o mal individual e o mal coletivo. Entre anjos e demônios, tem havido verdadeiras batalhas para lhes defender, para impedir a sua ação tentadora sobre as nações e cidades. Vocês não sabem o quanto o Satanás e os seus seguidores os odeiam. Eles veem em vocês a imagem de Deus, já que não podem acabar com o próprio Deus, anseiam destruir a sua obra. Se eles pudessem, os destruiriam com as próprias mãos, mas eles apenas podem lhes tentar, na medida em que Deus o permitir. Além desses limites que as orações de vocês conseguem da misericórdia de Deus, Ele nos envia e nós lhes cortamos o passo. Alguns de vocês também lutam com as armas espirituais contra os demônios. Os místicos, os santos, os monges, os eremitas, todos aqueles que buscam a perfeição espiritual lutam com as armas da oração, do jejum, das obras de mortificação, às vezes com orações diretamente dirigidas à deter a ação do maligno sobre o mundo. Não narrarei a história de vocês a conhecem muito bem. Também é dispensável que eles expliquem como
O ódio e o horror dos demônios foi ao extremo quando Jesus Cristo apareceu no mundo. Tinha chegado o momento e eles sabiam disso. Ficaram enfurecidos. Desse modo, eles também se converteram em instrumentos de redenção. Sem querer, eles também faziam parte dos planos de Deus. Por mais que fizeram para evitá-lo, não evitaram a vinda de Jesus através de Maria. Nada puderam fazer além de se submeter aos desígnios. A sua maior vitória foi a maior derrota deles. A Virgem Maria pisou a cabeça da serpente antiga, o poder da humildade e a obediência. A sua assunção ao céu foi algo impressionante. Vocês poderão imaginar como foi a entrada de Santa Maria, a Mãe de Deus, nas moradas celestes? Não podem imaginá-lo. Todos nós fomos ao encontro dela. Nós a recebemos como se recebe a uma rainha. Nós fomos testemunhas do encontro entre a mãe e o seu filho. Assim, agora sim que vai entrar no capítulo final do livro, o capítulo 35. Desfrute seu tempo na terra. Desde o início, as portas do inferno atacaram a humanidade. A vinda de Jesus Cristo foi o cumprimento da profecia, da temível profecia para o mundo infernal. A guerra foi depois, quando o reino de Deus se estendeu sobre a terra. A guerra entre as forças do abismo e esses humanos que hoje se mostravam investidos de poder da oração, os sacramentos e de obras como nunca tinha se visto sobre a terra. A história da igreja, bem como a história da guerra entre o inferno e o reino de Deus, é apaixonante. Uma história com as suas batalhas, suas derrotas espantosas que abrangiam países inteiros, vitórias admiráveis, traições pessoais e toda a longa lista de fatos que preenche as crônicas. Crônicas com autoridades ocupadas unicamente de assuntos do mundo material e com seguidores de Cristo, dotados de incrível poder sobre o mundo dos espíritos. As histórias de erguer grandes templos e mosteiros e a história da sua destruição, uma longa cronologia de construções e destruições, impressionantes prédios espirituais que se levantavam e que eram atacados, anjos e demônios no meio de uma história que parecia meramente humana. Não me deterei nessa sucessão de acontecimentos prazerosos e pesarosos, porque já a conhece. Esse reino dos céus é invisível e conhecem o seu devir. O que vocês não podem ver são os milhões de anjos voando entre as milhares de torres desse gigantesco edifício catedralesco que é a igreja. Nós moramos nesse edifício espiritual. Nós estamos dentro dos templos materiais de vocês. Aproximam-se para lhes atacar com a tentação e vocês não lhes percebem. Vocês se mantêm fiéis porque Deus nos envia para defendê-los, mas vocês também não nos percebem. Depois de milhares de anos de história, o último ataque do dragão, o último esforço daquele que conhece que o tempo se lhe esgota, o anticristo, a humanidade prostrada no pecado, a apostasia, a abominação da desolação, os mártires, os 4 ginetes do Apocalipse, os desastres ambientais que arrastam o mundo à sua destruição, o fogo que devora a terra, o fogo é colocado por vocês, cai do alto, mas não vem de Deus, vem da iniquidade de vocês, é obra das mãos de vocês. Traz a morte no mundo, o juízo final. A história humana completa a história de nossa constante intervenção, bem como a dos maus espíritos. Vocês acusarão aos espíritos iníquos e eles receberão a sua sentença. Sentença que já está escrita desde muitos séculos atrás, o lago de fogo e enxofre. Ali arderão com seu remorso, em seus sofrimentos, o diabo e os seus seguidores, que tanto dano fizeram, arderão para sempre. Nunca mais poderão intervir no mundo humano ou angélico. As portas do inferno se fecharão eternamente. Anjos e bem-aventurados gozaremos para sempre, juntos, cantando os louvores ao Criador. Como está escrito, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ali nós e vocês, filhos de Adão, daremos início a uma nova história, a história da eternidade. A história não terá fim, continuará, mas será uma história exclusivamente de júbilo, uma mudança constante de séculos e séculos à beira do rio límpido, em cuja beira cresce a árvore da vida, cujos frutos são o gozo dos anjos e humanos.
Ali seremos felizes junto ao trono de Deus, situado no centro de Jerusalém Celeste. Ali o nosso Pai enxugará toda lágrima. Ali o Cordeiro consolará todo desconsolo. Aproveite um tempo que lhes resta de vida sobre a terra. Não importa quanto vivam, pois o último dia, uma hora antes de morrer, toda a vida de vocês lhes parecerá como apenas um dia. Você que lê essas linhas ainda está no tempo de prova. Eu daria tudo por voltar à fase da prova. Não há preço, por maior que fosse, quanto eu estaria disposto a pagar por poder demonstrar a minha fé em Deus. Fico com inveja de vocês. Sinceramente, sinto inveja de você. Você ainda pode ganhar méritos para toda a eternidade. Você ainda pode incrementar o grau de felicidade que gozará para sempre. Você não sabe o que tem, não conhece o valor do tempo. Sinto inveja. Adeus. Adeus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então aqui encerramos a leitura desse livro que ajuda a crescer espiritualmente, a educar a imaginação para as coisas do alto, para que a nossa vontade possa fortalecer e estarmos cada vez mais submissos à vontade de Deus. Que Jesus, Maria e José possa reinar nas nossas casas, nas nossas famílias, que os anjos da guarda nos protejam de todo o mal, dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, possamos estar sempre protegidos, armados com a nossa armadura, que é a vida de oração e a palavra de Deus, que possamos cada vez mais aumentar a fé, o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora, o amor aos anjos e aos santos, e amor ao próximo. Que Jesus e Maria e José venham reinar nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.